trabalho sobre exames de imagem dos testículos. E o grupo é composto por mim, Isabela, pela Lívia, pela Ludmila, pela Natália e pela Vitória. Então, primeiramente, vamos entender um pouco sobre a anatomia dos testículos. Eles são gônadas sexuais masculinas que são responsáveis por produzir espermatozoides e testosterona. Então, o testículo ele é basicamente glândulas que ficam suspensas no escroto, seguradas por funículos espermáticos e são cobertos por lâmina visceral da túnica vaginal, que vai consistir em um saco peritoneal fechado na parte distal cega do processo vaginal embrionário. Então, também possui uma face externa fibrosa e resistente, conhecida como a túnica albúgea, que se espessa por uma crista sobre uma face interna posterior como mediastino do testículo. E a partir disso, forma septos fibrosos que estendem-se internamente entre os lóbulos do túbulo seminíferos contorcido, nos quais são produzidos os espermatozoides. Pode passar. Então, agora falando um pouco dos exames de imagem, a gente pode pedir os exames de imagem para avaliar diferentes patologias. A ultrassonografia escrotal ela é muitas vezes o primeiro exame realizado caso o médico suspeite de câncer de testículo, mas ela é também usada para verificar se um caroço no escroto é sólido, como um tumor, ou preenchido como um líquido, como um cisto. Também para determinar as consequências de um traumatismo no escroto, identificar as origens da dor ou inchaço dos testículos, avaliar as causas de infertilidade e encontrar a localização de testículos criptórquídeos. Também temos a ecografia escrotal, que ela ajuda a diagnosticar tumores, infecções escrotais, hematomas e torções do testículo. E a ressonância magnética, que ela é usada para avaliar escroto agudo, quando é de difícil avaliação pela ultrassonografia, e ela também possui alta capacidade de retratar as estruturas do escroto, com alto contraste tecidual. Assim, ela permite uma avaliação objetiva. Agora, falando um pouco mais sobre a torção testicular, ela representa, né, uma emergência em que há torção do cordão espermático em torno do seu próprio eixo, fazendo uma diminuição ou ausência do fluxo sanguíneo para as glândulas masculinas. Acontece mais entre jovens de 18 a 25 anos e dentre as etiologias há uma má formação anatômica com fixação incompleta da túnica no cordão espermático distal, chamado também de deformidade do sino. Como também a torção do cordão devido à mobilidade excessiva no caso de práticas de esporte, por exemplo. Ela deve ser solucionada rapidamente, né, pois a torção leva a uma ausência do suprimento sanguíneo, com consequente isquemia e posterior necrose, que a depender do tempo e do ângulo da torção, ser necessário a orquiectomia. Quanto maior o ângulo de torção e maior o tempo até a intervenção cirúrgica, pior o prognóstico, sendo esse tempo para intervenção indicado aí pela literatura de 6 horas sem perdas significativas do tecido. A imagem aqui, a gente pode ver uma isquemia por torção testicular. Pode passar. Então, o quadro clínico do paciente são dor de forte intensidade súbita na região do escroto, geralmente unilateral, náusea, vômito, a hiperemia na região, edema, endurecimento do tecido. Pode ser observado aí na imagem, né, o edema e a hiperemia do testículo acometido. E na imagem de ultrassom, essa imagem colocada abaixo, temos ultrassom de um lactente com 2 meses de vida, que mostra uma hidrocele bilateral, e o que é interessante é que mostra a deformidade do badalo de sino, que é uma das etiologias que causa a torção testicular, que seria nessa fixação inadequada da túnica vaginal, em A, comparado ao testículo esquerdo com fixação normal, que é em B. Pode passar. As técnicas de imagem são a ultrassonografia convencional, a ultrassonografia Power Doppler e a elastografia tecidual. Aí eu vou falar sobre cada uma delas e quais são os achados radiológicos. Nesse ultrassom abaixo, a gente tem um ultrassom convencional, que utiliza um transdutor de alta frequência, tendo imagens na escala de cinza. Nesse ultrassom, vemos o testículo com ecogenicidade granular homogênea. A túnica albugínea vai ser essa linha hiperecogênica que está marcada aí com a seta. E a cabeça do epidídimo com a ecogenicidade semelhante sobre o testículo marcada em EP.
Os testículos têm, né, formatos ovais e simétricos. Pode passar. Agora, o ultrassom, né, da torção testicular, ele se apresenta mais hipoecogênico em aspecto heterogêneo e arredondado. O testículo pode parecer mais aumentado, né, ou demonstrar um padrão de eco heterogêneo, como ocorre aí, né, nessa imagem. Sendo que após 24 horas é possível ver claramente congestão e isquemia, até mesmo hemorragia, mas que não é possível na imagem em questão. Essa aí é um Doppler que é possível identificar a presença, né, ou a ausência do fluxo sanguíneo, e é feito com fluxo de baixa velocidade e frequência de pulso. Na imagem à esquerda, podemos identificar no Doppler com fluxo quase ausente para o testículo esquerdo, que está marcado, e a seta, né, apontada, né, mostra o cordão espermático. Já na foto da direita, podemos ver um ultrassom Doppler colorido obtido logo após a distorção cirúrgica e mostra, né, essa reperfusão do testículo, que estava sem fluxo. Sendo esse, né, o Doppler, o exame de imagem escolhido na prática clínica, considerado aí como padrão ouro. Pode passar. Nessa outra imagem, essas outras duas imagens são de um mesmo paciente de 12 anos né, são Dopplers e mostra a diminuição do fluxo quase ausente, né, para o testículo, assim como foi mostrado na imagem anterior. No caso do Doppler, pode ver, como eu falei, o aumento testicular, uma textura irregular, como é mostrado, e a perda de sinais do fluxo sanguíneo. O testículo aí, ele está hipoecogênico, em comparação ao que eu mostrei no início, com o testículo normal, heterogêneo, e sendo possível ver pela diferença de ecogenicidade no parênquima testicular. Tem a ausência, né, do fluxo intratesticular ao Doppler, como pode ser visto apenas pela demarcação pequena no canto superior direito da imagem. Pode passar. No caso da elastografia, que é uma nova técnica de ultrassom que está sendo usada em complementação ao ultrassom convencional e o Doppler, ela pode ser por deformação ou cisalhamento. Ela está juntamente, né, com o ultrassom Doppler, que é o padrão ouro, e é chamado de ultrassonografia multiparamétrica. Mas ainda não é empregado na prática clínica. Na onda de cisalhamento, utiliza pulso de radiação acústica e é calculada a rigidez do tecido, sendo que na torção testicular a tendência é ter um enrijecimento devido ao edema. E na formação e na deformação, né, a aplicação de uma tensão e avaliada a deformação do tecido. Essa imagem representa uma elastografia de deformação e mostra um testículo normal, que é relativamente macio na elastografia, com um anel subalbugíneo mais rígido, que aparece aí em azul. Sendo que, por ser uma nova técnica de análise, não foi ainda empregada aí em grande forma, né, na torção testicular. Pode passar. Então, aí agora falando, por fim, no manejo da torção testicular, ele é inicialmente feito, né, uma anamnese, exame físico, sendo uma torção mais de 6 horas, o risco de necrose é grande, por isso deve ser realizada exploração cirúrgica. Se tem um diagnóstico incerto ou a dor perdura mais de 6 horas, realizar o Doppler, sendo que o fluxo normal para o testículo acometido se deve pensar em outras hipóteses diagnósticas, e na ausência de fluxo, como foi mostrado antes, deve ser feita a cirurgia. Lembrando que os exames de imagem são complementares e não devem atrasar a hipótese diagnóstica nem o tratamento, uma vez que o diagnóstico é essencialmente clínico e que o tempo é importante para o melhor prognóstico do tecido, né? Na abordagem terapêutica da torção testicular são realizadas a distorção cirúrgica e a orquidopexia, que é a colocação do testículo no local adequado. Nos casos em que haja a torção seguida de resolução espontânea ou quando é detectada uma atrofia testicular
após a torção não tratada, assim como após a distorção pela manipulação. Bom, a neoplasia testicular, né, o câncer de testículo é a neoplasia mais comum nos homens na faixa etária de 20 a 40 anos. Elas chegam a corresponder a ter 5% do total de câncer nos homens, né, de acordo com o INCA. E a neoplasia de testículo, principalmente quando detectada em estágio inicial, ela chega a ser considerada um dos tipos de tumores mais curáveis nos homens. De forma bem simplificada, são dois os tipos de neoplasias testiculares, que são os tumores seminomatosos, que têm um comportamento mais lento, e os tumores não seminomatosos, que são os mais agressivos e que têm uma progressão mais rápida. Abaixo tem dois exames que eu vou falar um pouco mais para frente, mas desde já as lesões no ultrassom vão aparecer hipoecóicas e no exame de Doppler colorido elas vão aparecer bem hipervascularizadas. Falar de neoplasia é muito amplo, mas desde já que fique claro que existe uma grande diversidade dos tipos e subtipos de tumores de testículo, sendo fundamental fazer um diagnóstico correto. O exame de imagem ele ajuda muito nisso para aplicar uma terapêutica correta. E tem uma classificação que ela é a mais utilizada e aceita, que foi elaborada pela OMS em 2004, que são essas daí da imagem. O quadro clínico do paciente com neoplasia testicular, ela costuma ser um nódulo ou inchaço no testículo, normalmente indolor à palpação. Um aumento ou uma diminuição do tamanho dos testículos também pode ter, sendo que o retardo no diagnóstico ele pode levar a uma progressão da doença, uma vez que a neoplasia tem uma rápida progressão e faz com que mais da metade dos pacientes com tumor testicular eles cheguem aos médicos com uma doença já com metástases, né? E embora uma alta frequência da doença disseminada no diagnóstico inicial, esses pacientes ele apresentam uma possibilidade de cura que podem chegar até 75%, devido a uma resposta favorável às medicações, como a quimioterapia, como a radioterapia, né? E do lado a gente vê uma radiografia de tórax, que tem lesões nodulares de pulmão, indicando uma metástase pulmonar. Esse daí é um dos artigos que a gente tirou para fazer o nosso artigo, que é de um paciente que ele teve um câncer de testículo. As técnicas diagnósticas elas é ultrassom de escroto com e sem Doppler. A imagem da direita ela é de um paciente do sexo masculino de 40 anos que teve um diagnóstico de linfoma difuso de grandes células B, e na ultrassom longitudinal de testículo esquerdo a gente consegue ver uma massa hipoecóica. Nesse mesmo paciente, fez um ultrassom com Doppler, que revela um aumento da vascularização, e na ultrassom com Doppler a gente consegue notar linfomas testiculares únicos ou múltiplos. Eles são ou bilaterais, né, que aparecem como uma formação hipoecóica, arredondada, e geralmente elas são hipervascularizadas em comparação ao parênquima normal. É importante a gente citar que o ultrassom de Doppler, com ou sem Doppler, eles são os exames de imagem padrão ouro para a gente analisar o escroto. A gente pode também ter a radiografia, que, como até mostrei no slide anterior, dá para ver as metástases, né? Nesse caso aqui, já tinha metástases de pulmão, então já chega a ser um caso mais avançado. A gente também tem a tomografia computadorizada, como já mostrado na imagem do canto inferior esquerdo, a TC abdominal com metástase ganglionar, e ela auxilia para a gente determinar o tamanho e a localização precisa do tumor de testículo, além de informar também se há linfododomegalias e se a doença já se espalhou para outros órgãos. Também tem a ressonância magnética, que ela ajuda a determinar o tamanho e a localização do tumor do testículo, e também a presença de metástase. Outros dois exames que, apesar de não estar no slide, eles são bem importantes, é a cintilografia óssea, que a gente consegue avaliar se a neoplasia já atingiu os ossos, e além de mostrar também o dano que o tumor primário ele causou no osso, e é muito útil para os tumores seminomas, e também não seminomas, né? Outro método diagnóstico também é o PET scan, que a gente consegue detectar se o tumor ele se distende para os linfonodos ou alguns outros órgãos do corpo. Mas que fique bem claro que a ultrassonografia de testículo ele tem um papel fundamental no diagnóstico, porque a gente consegue caracterizar a presença do tumor em relação às estruturas vizinhas, e a gente também consegue diferenciar de outras doenças, né, como a torção testicular e uma inflamação no testículo.
Eu vou falar agora, né, um pouco mais sobre o trauma testicular, que vai ser considerado um incidente raro, mas que é recorrente geralmente em crianças na faixa etária de 6 a 12 anos de idade, devido mesmo às atividades esportivas que são realizadas com mais frequência nesse período. E o que seria, então, o trauma testicular? Como nós podemos definir esse acometimento? Então, o trauma testicular vai ser uma ruptura completa ou parcial do escroto, que vai caracterizar-se geralmente por uma dor intensa no local, com irradiação, em alguns casos, para a região inguinal, que pode ou não estar associada a outros sintomas. É importante salientar, né, que essa ruptura ela pode causar uma hemorragia e um infarto do parênquima, e isso pode levar a um quadro de necrose local. E, além disso, em alguns casos mais graves, né, quando há a indicação cirúrgica de urgência, vai ocorrer uma descontinuidade da túnica albugínea acompanhada de uma protrusão parenquimatosa. Portanto, diante, né, de um quadro de trauma testicular, vai ser sempre importante, né, uma avaliação imediata do paciente, imediata e completa desse paciente, uma vez que essa demora no atendimento, quando ele for indicado, né, principalmente quando o atendimento cirúrgico for indicado, vai ocasionar, né, ou pode ocasionar a perda do testículo lesado, e isso pode gerar ainda mais consequências ao paciente. Pode passar. No que se refere ao quadro clínico, né, que esse paciente pode apresentar, ele pode, né, falar sobre dor, né, como já foi citado anteriormente, pode ter quadros de febre, rubor no local da lesão, disúria, né, que seria dor, queimação ou algum desconforto para urinar, edema, aumento do volume do testículo lesionado e até mesmo ele pode apresentar abscesso. E como nós vemos, né? Pode voltar, por favor. Como nós vemos nessa imagem aí representada, o testículo esquerdo vai mostrar-se edematoso, né? Edemaciado, eritomatoso, com a tonalidade mais escura, que vai se estender da base do pênis até o fundo do testículo, e isso pode, né, caracterizar ou evidenciar um quadro de trauma sofrido pelo paciente. Pode passar, por favor. E aí, no que se diz respeito às técnicas, né, de imagem, o exame de imagem ultrassonográfico, ultrassom, vai ser a escolha diagnóstica de primeira linha nesses casos de trauma testicular, e ele vai ser extremamente essencial para avaliar a viabilidade testicular e, posteriormente, estabelecer a necessidade ou não de uma intervenção cirúrgica, né? E isso vai favorecer bastante em altas taxas de salvamento testicular, quando isso acontece em tempo hábil, então vai evitar, por exemplo, um quadro de necrose, né, depois desse trauma. E o exame, ele vai ser realizado, né, com o paciente em decúbito dorsal, com os testículos apoiados em uma toalha, e em seguida vão ser examinados nos planos longitudinal e transversal. Além disso, vai ser importante destacar que a avaliação comparativa com o testículo assintomático e o Doppler é importante também para avaliar o fluxo e a integridade arterial do lado afetado do testículo e o do lado não afetado. E diante disso, vai ser possível iniciar o rastreamento para o provável diagnóstico clínico e possivelmente o tratamento a seguir. E aí, os achados ultrassonográficos inespecíficos podem incluir alterações na ecogenicidade, né, do parênquima devido à hemorragia e à isquemia, e os contornos testiculares irregulares ou a descontinuidade da túnica albugínea, como eu já tinha falado anteriormente, sugerindo essa ruptura testicular. Após o trauma, um hematoma vai poder ser através do ultrassom, né, vai ser complexo e isso vai evidenciar para a gente septações na fase crônica ou demonstrar os vasos penetrantes, que são características que mimetizam uma pequena lesão hipoecóica. Essa imagem da esquerda vai representar, né, uma fratura testicular. E aí, no modo de escala de cinza, vai mostrar um testículo difusamente heterogêneo, onde a parte viável do parênquima não pode ser diferenciada da não viável. Já na escala ao lado, vai mostrar, né, o traço de uma fratura evidenciado por essas setas,
E isso vai confirmar a falta de realce na seção traumatizada e não vascularizada do parênquima testicular, orientando, então, nesse caso, um tratamento cirúrgico. Já na imagem da direita, o ultrassom, né, e o ultrassom com Doppler vai evidenciar também um hematoma testicular. E o hematoma vai aparecer hipoecóico na escala de cinza e avascular na escala abaixo. E no quadrante C, pode confirmar conclusivamente, né, a falta de realce nos hematomas não vascularizados. Já no quadrante D, o hematoma pós-traumático focal pode apresentar um padrão variável, mas pode não aparecer com uma consistência mais endurecida quando por exemplo, for um caso de malignidade focal. Pode passar, por favor. E nessa imagem, né, também apresenta uma ultrassonografia do testículo esquerdo do paciente, né, e esse testículo apresenta-se heterogêneo, dismórfico, com múltiplas áreas de hipoecogenicidade interna e vai evidenciar para a gente também uma ruptura da cápsula. Além disso, né, na imagem a gente pode evidenciar uma hipervascularização do local e um edema no epidídimo, que pode ser característico desse trauma testicular. Pode passar. Então, pessoal, agora para a gente poder finalizar, né, nosso trabalho, lembrar que a queixa, né, de dor escrotal aguda, né, ela é muito caracterizada pelos sinais flogísticos, né, que é rubor, calor, edema. Também por alteração, né, das consistências, né, da estrutura da bolsa testicular. Isso tudo deve ser bem avaliado, né, porque é uma emergência urológica. Então, assim, quando a pessoa chega com esses sintomas, a gente tem uma indicação de ultrassonografia, né, para a gente poder dar um diagnóstico precoce e encaminhar para uma cirurgia eficaz, né? Lembrando, né, que o diagnóstico ultrassonográfico de torção, né, com Doppler, ele possui uma maior eficácia, né, devido à alta sensibilidade e especificidade. Além também, né, dele ser bem disponível, né, e o custo ser mais acessível. As causas, né, mais comuns que pode causar isso, da dor testicular, são a inflamação e a torção testicular. Porém, quando não for possível, né, ter o acesso a esses exames diagnósticos, ou quando o diagnóstico ele ficar incerto, a gente não pode ter demora. Então, a gente já encaminha, né, já é necessário encaminhar para uma exploração cirúrgica. Então, é isso, pode passar. Agradecemos quem